A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o irmão em Cristo e evangelista Giovanni Jesus. Eu venho com esse vídeo trazer aqui uma boa notícia para você através da palavra, né? E eu quero que você medite comigo em uma palavra abençoada. Seja muito bem-vindo ao canal Inundando as Nações, tá? Que o meu desejo é que você deixe Deus inundar você, através da tua palavra, através da sua graça, da sua presença. O objetivo desse canal é semear a palavra e multiplicar a graça e o conhecimento de Jesus sobre a terra, tá bom? Então, se você é novo aqui, eu peço que, por gentileza, que você se inscreva aqui no canal, tá? Para que você possa estar por dentro aqui das palavras que vão ser ensinadas e que você também clique em todas aqui nas notificações, para que você não perca nenhuma palavra, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá já para essa palavra abençoada, tá? Que está no livro de João, capítulo 6, que eu vou compartilhar com vocês. E antes de ler essa palavra, eu vou fazer uma breve oração. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me dê sabedoria e entendimento, para que eu possa explicar a sua palavra de maneira clara e objetiva. Que cada pessoa venha sair abençoada e edificada depois de ouvir esta mensagem e que ela venha produzir frutos. Obrigado e eu confio em Ti. Pai, Filho e Espírito Santo, manifesta a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Está escrito assim, João capítulo 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão, estou aqui no versículo 5, vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então olha que interessante, a Bíblia fala que Jesus ele estava pregando, ele estava fazendo suas ministrações e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais, ou seja, via os milagres, via as curas que ele operava sobre os enfermos. E a palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, que ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, o nosso pecado sobre ele na cruz. Ele foi ferido e afligido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha, fechou e abriu a Bíblia no mesmo versículo, nunca mais faço isso. Olha que bênção. Então olha só que interessante, irmãos. A Bíblia diz que Jesus ele levou sobre si todas as doenças e enfermidades. Porém, ele ainda não tinha ido na cruz, mas ele já manifestava o seu poder, ele já manifestava a sua glória, que ele era o Deus vivo caminhando no meio do povo. Ele era o próprio Deus ali manifestando a sua presença e a sua glória. E curando, que o desejo de Deus é curar e abençoar. Olha só. E o povo estava ali ouvindo a palavra, Jesus se apresenta a Felipe, ele fala assim, olha só, onde compraremos pão, né? Para eles comerem, disse a Felipe. Então, presta atenção, a Bíblia diz aqui que o povo tinha uma multidão muito grande e Jesus ele já sabia o que fazer. O interessante é que Jesus ele já sabe o que fazer. Só que Jesus muitas vezes ele quer nos provar, nos experimentar para ver qual que vai ser a nossa atitude diante do problema. Porque Deus ele já é dono de todas as soluções, ele já é dono de todos os milagres, de todas as curas, porém ele quer ver qual vai ser a nossa atitude diante dessa circunstância. Então, olha só, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então, olha só, ele estava falando aqui, ele estava pensando em termos de dinheiro, ele estava pensando, poxa, ele estava calculando, olha, tanto não ia ser o suficiente. Ele pensou numa quantidade que seria grande na mente dele, mas ele falou, nem isso seria o suficiente para essa tamanha multidão. E qual que é o problema? Que muitas vezes quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós olhamos para o tamanho do problema e nós falamos assim, olha, nem se eu tivesse tanto eu conseguiria resolver, porque esse problema é de tal tamanho que não dá para resolver, tá? Esse vídeo aqui, ele
um vídeo do canal de evangelismo, que é o Inundando as Nações, porém essa palavra ela pode ser aplicada a várias circunstâncias da nossa vida, tá? Porque olha que interessante, o desejo de Deus é multiplicar a nossa vida, multiplicar os nossos recursos, multiplicar os nossos talentos, multiplicar graça, misericórdia, várias coisas. Só que Felipe, ele estava pensando com uma mente ali de que, agora, olha, tanto não seria necessário. E quanto nós estamos diante de uma dificuldade, nós olhamos e nós falamos, poxa, tal coisa não seria suficiente. Mas Deus, ele não quer saber apenas o cálculo de quanto seria suficiente para você resolver aquele problema. Ele quer que você apresente a ele tudo que você tem, para que ele possa multiplicar aquilo e te devolver, certo? Então vamos continuar aqui. No versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto, né, para tantos? Então é interessante que ele falou assim, tem aqui um rapaz. Então, vamos, ele encontrou o problema somente e ele viu ali que não teria como resolver. E o outro, ele foi achar uma solução, não é verdade? Mas ele falou assim, olha, tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tão grande multidão? Olha só, muitas vezes, quando nós estamos diante de uma dificuldade, nós pegamos aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus ele coloca diante de nós e falamos, mas o que é isso? Né? Isso é muito pouco. Nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para nossas circunstâncias, nós olhamos para o que nós estamos passando, para os recursos que nós temos na mão e falamos, isso aqui é muito pouco. Só que nós estamos olhando com uma mentalidade ali, estamos olhando com uma visão que não estamos acreditando que Deus ele é capaz de multiplicar, que Deus ele é capaz de fazer, como a Bíblia diz, muito além do que nós pedimos ou pensamos até. Porque olha só, o que ele fala? Que Jesus ele logo disse, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000 pessoas, gente, só homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, olha que interessante. Versículo 11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Versículo 12, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então, olha só, diante da dificuldade, a gente quer fazer, vai nos descabelar, a gente vai se descabelar, mas o que Jesus ele fala? Assentai-vos. O que significa assentai-vos? Descansa no Senhor. Se assente, se acalme. Se acalme, porque o Senhor está trabalhando por você. O que você só tem que fazer? Pegar tudo que você tem e entregar nas mãos de Deus. Só deixando bem claro que eu não estou falando aqui de dízimo e oferta, tá? Eu creio que dízimo e oferta é bíblico, são princípios espirituais, tá? Eu estou falando disso aqui porque é interessante falar disso, porque muitos pastores vão falar, pega todo o dinheiro que você tem e entrega. Mas não é disso que está falando, tá? Porque olha só, tem pessoas, eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito, que eu percebo pela a circunstância das pessoas e pela minha própria experiência isso também, tem pessoas que elas são abençoadas por Deus, elas verdadeiramente são abençoadas, elas têm uma casa, têm uma família, têm um trabalho, têm filhos, elas são abençoadas por Deus, porém tem pessoas que mesmo ela dando o dízimo, mesmo ela entregando tudo que ela tem, ela nunca vai prosperar. Nossa, Giovanni, você está falando contra a palavra. Não, não é isso. É porque Deus ele não analisa só o quanto a pessoa dá, mas o como a pessoa dá. O porquê a pessoa dá, a motivação do que a pessoa faz. E não só o quanto. Deus está avaliando o todo do que a pessoa está fazendo. Então, você pode entregar, como Paulo disse ali em 1 Coríntios 13, todos os seus bens aos pobres e seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada vai adiantar. Então, olha só, quer dizer, nem importa o que você está fazendo. Se você não estiver fazendo aquilo com amor, com o interesse de ajudar, com o interesse puro e verdadeiro, não adianta, que não vai prosperar. Não adianta. Você pode entregar 1.000, 2.000, 5.000, não importa quando você entregar. Porque o que Deus ele quer é o nosso coração.
Mas, ele quer o meu coração, então quer dizer que eu não vou fazer nada para Deus, não. Se o meu coração ele está diante de Deus, tudo que eu for fazer vai ser feito de uma forma diferente, vai ser feito com excelência. O meu dar não vai ser de qualquer jeito, o meu entregar para Deus não vai ser de qualquer jeito, porque o meu coração ele está verdadeiramente entregue a Deus. Eu não estou dizendo que o meu está porque eu tenho que ser limpado, purificado a cada dia, mas eu estou dizendo nessa explicação aqui que se o meu coração verdadeiramente estiver diante de Deus, tudo que eu fizer vai ser com todo o coração e Deus vai aceitar isso. Ele vai receber de bom grado. Ele vai pegar aquilo, Jesus, né? Vai levantar para o céu e falar: Senhor, obrigado, Pai, graças te dou, porque essa pessoa está entregando nas minhas mãos. Porque a Bíblia fala que só existe um intermediador entre Deus e os homens, conforme fala no livro de Timóteo, é o ser humano, o homem, Cristo Jesus. Quer dizer, ele é um Deus que também é homem, e o homem que também é Deus, ele é o Filho do homem. E o que acontece? Ele pega pela fé, Jesus, ele pega o que nós temos em suas mãos, ele fala: Senhor, eu te dou graça, porque essa pessoa, pela fé, está entregando tudo nas minhas mãos. Como eu falei, não se trata de oferta e dízimo. Não se trata só de fazer. É importante você ofertar, é importante você dizimar. E isso são princípios espirituais. Mas olha, o que ele está querendo dizer é o seguinte: essa pessoa entregou tudo nas minhas mãos. O que é entregar tudo nas mãos de Deus? Vamos lá. Olha que interessante aqui o entendimento que Deus me deu acerca dessa palavra. Por que 7 pães e 2 peixinhos? Porque o número 7 ele representa a plenitude de Deus. O 7 representa a perfeição. Só que por que 7? Porque a semana tem quantos dias? 7. Ou seja, não adianta você entregar só um dia da semana para Deus, só o domingo. Não adianta você entregar só terça, ou quarta, ou quinta. Você tem que entregar todos os seus dias na mão de Deus. Você tem que entregar toda a sua vida nas mãos de Deus. E aí Deus ele vai receber a sua vida. E ele vai te entregar uma nova vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, por que 7 pães? Por quê? Porque não adianta se ele dava só 5 pães, dá 4, 3, 2, 1. Ele precisava dar tudo que ele tinha. E assim nós devemos pegar e falar: Senhor, está aqui a minha vida. Estou entregando toda a minha vida nas tuas mãos para te servir, para te amar, para abençoar vidas, para fazer a tua vontade. Aí Deus vai falar: tudo bem, filho, eu recebo a sua vida em minhas mãos. E aí nós verdadeiramente vamos ter uma vida abençoada e transformada. Assim como aconteceu com o menino. E ele foi tão abençoado que, no versículo 13, recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. E para encerrar aqui, já estou encerrando essa palavra, olha só que interessante. Porque eu creio que tinha mais pães do que peixe. Eu creio que assim, porque o pão ele representa Jesus, que é o pão da vida. Então a nossa vida precisa ter muito de Jesus na nossa vida. Nossa vida precisa ter muito da palavra de Jesus na nossa vida. Porque a palavra ela nos enche, ela nos preenche e ela nos transforma. E os peixes, ele representa as pessoas que elas são transformadas por Deus, as pessoas que são aí, como fala aí no comecinho do livro de Mateus, que o reino do céu é como uma rede que atrai muitos peixes. Então, para que nós possamos atrair peixes, para que nós possamos atrair pessoas para o reino de Deus, nós devemos estar cheio da palavra, cheio dos pães, para que depois venham os peixes. É assim que eu acredito e que eu entendo essa palavra. Então, que nós venhamos a nos encher da palavra, que nós nos venhamos encher da presença de Deus, nos encher de Jesus, para que nós venhamos a transformar e que nós venhamos a atrair muitos peixes. Mas primeiro é a palavra, depois vem os peixes, depois vem as pessoas, depois vem tudo aquilo que Deus ele nos promete. Todas as promessas de Deus vêm depois de Jesus. Jesus tem que vir primeiro e depois vem todo o restante com ele, tá bom? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tá? Quero dar um glória a Deus pela sua vida. Quero te lembrar uma coisa bem legal também. Nesse link aqui tem o link dos meus outros canais para que você possa se inscrever, tá? E lembrando também você que tem os outros canais aí, que é o Sucesso Estável, de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, que também é com base na palavra de Deus. Aí, e o canal Giovanni Negócios de Vendas, que tem aí o site com vários diversos produtos. E o último aí é de brincadeiras com a minha filha, que em breve vai estar no ar. O link de uma comunidade no WhatsApp, onde você vai entrar lá e você vai receber palavras também exclusivas, que não compartilho aqui no YouTube, que eu vou compartilhar por lá, tá? Ou um complemento de que eu passar por aqui, enfim. E também tem o canal no Telegram. Aí você escolhe se você prefere Telegram ou WhatsApp, lembrando que não é grupo, é só para você receber os comunicados, palavras, áudios, tá? E também os vídeos novos. Te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Lembre-se, esse é o canal Inundando as Nações.
Meu desejo é que você deixe Deus inundar você, porque como diz Isaías 59:19, ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus, até mais e até o próximo vídeo.